Estamos falando de gratidão e estamos no meio de uma série que nos ensina 5 orações que vão mudar a nossa vida. Antes de mais nada, eu quero incentivar você a pegar aí o seu dispositivo, o seu celular e apontar aqui, baixar o boletim dessa semana, baixar o esboço dessa mensagem. No boletim nós temos artigos, nós temos uma pastoral, artigos fantásticos que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida e temos algumas informações importantes também. No esboço dessa mensagem você pode fazer anotações, assim eu não vou ficar bravo com você quando eu olhar você no celular, eu vou saber que você está anotando tudo tintim por tintim, certo? Bem direitinho, vou ficar até feliz. Então você pode baixar o esboço ou você pode ir lá no aplicativo da IBB que também tem. Queridos, o tipo de oração que nós vamos conversar hoje, de gratidão, me fez, enquanto eu pensava, enquanto orava a respeito dessa mensagem, me fez lembrar de algo que eu aprendi aqui na IBB, uma lição que eu aprendi aqui na IBB há muitos anos atrás. Eu era seminarista da igreja e eu estava passando por um daqueles dias, não dos melhores. Alguém já passou por dias assim? Não, né? Então, todo mundo. Eu estava passando por um daqueles dias que você não consegue esconder. Sabe? Tem dia que você consegue esconder. A pessoa pergunta, você já está tudo bem. E tem dia que você não consegue esconder. E eu lembro que essa senhorinha que me conhecia há muitos e muitos anos, desde pequenininho, ela passa por mim e pergunta, tudo bem com você? Aí eu olho para ela e falo, então, chamava ela de tia, hoje não está sendo dos melhores dias, não. Estou passando por alguns problemas. Ela olhou para mim e imediatamente falou assim, graças a Deus. Eu fiquei com aquela cara de, não estou entendendo nada, né? Olhei para ela, ela me explicou, graças a Deus, meu filho. E ela disse assim, graças a Deus que o crente sempre está passando pelos problemas. Ele nunca fica nos problemas. E eu levei aquilo para mim, eu levei aquilo para a minha vida, eu nunca mais me esqueci, e eu nunca vou me esquecer o quão ingrato eu posso me tornar quando o foco está nos meus problemas. O quão ingrato eu posso ser, e eu tenho certeza que você também. E queridos, infelizmente esse não era um problema da minha geração. Pastor Eduardo, o pessoal da sua idade era assim mesmo. Eles eram muito ingratos. Isso não é um problema da minha geração, isso é um problema que afeta jovens, certo? Temos jovens aqui? Temos. Obrigado. Um jovem na igreja. Legal. 2, 3. Afeta vocês também? Afeta, né? Afeta adultos. Temos adultos? Não, também não. Só jovens agora. Todos jovens. Afeta adultos, afeta jovens, afeta idosos, afeta crianças, afeta adolescentes. Certo? Temos adolescentes? Afeta vocês. As nossas orações, elas facilmente, elas podem se tornar egoístas. Sabe aquela oração egoísta? Senhor, você já começa orando pedindo, eu quero isso. E as nossas vidas, elas se tornam chatas. Conhece gente chata? Eu vou revelar a minha idade aqui, a minha geração, né? Eu me lembro de um personagem de um desenho que eu assistia, vamos ver quem já lembrou, pensou no mesmo, né? O Lip e o Hard, alguém conhece? Lembra desses? Como que ele fazia? Então para você, os jovens que estão com cara assim, o que eles estão falando, esses velhos? Eu trouxe um vídeo para vocês, jovens, que não conhecem o Lip e o Hard. Cuidado para não ser assim. Vou mostrar para vocês. Cadê o vídeo? Azar, vida. Nunca mais iremos terra, Lip. Ora, vamos, Hard. Pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Já tinham visto? Quem nunca ouviu falar no Lip e o Hard aqui? Não se fazem mais desenhos como antigamente, pessoal.
Né? Olha que lição preciosa. Ah, estamos aqui, está difícil. Ah, mas tem uma ilha. Ah, mas vai ter canibal. Conhece gente assim? Conhece? Não, mas tem... Mas sempre o copo meio vazio, né? Gente, eu vou só entrando. Gente chata. Queridos, graças a Deus, nós sabemos que esse tipo de problema também vai passar. Porque um dia não teremos mais problemas. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos conversar sobre como a gratidão, e em especial a oração de gratidão, pode mudar a sua vida e pode mudar a minha vida. Nós vamos olhar para um salmo de ação de graças e nós vamos descobrir como a ação de graças, como render graças pode mudar as nossas vidas. Prepara aí, vai abrindo a tua Bíblia, teu celular, no Salmo 92. Abre lá, Salmo 92, nós vamos ler dos versículos 1 a 5. E a gente vai ler aqui, vai ter no telão a NVI. Você pode acompanhar no celular, na Bíblia ou aqui no telão. Mas enquanto nós lemos esse salmo, só 5 versículos, eu quero que você tenha uma pergunta na sua mente. A pergunta é, por que nós devemos render graças? Então, enquanto a gente lê, a pergunta que você tem na mente é, por que nós devemos render graças? Então vamos lá, olha o texto comigo. Versículo 1 diz assim, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Versículo 4, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Por que devemos render graças? Alguém arrisca? Como é que o texto começa? Primeira frase do texto que nós acabamos de ler. Como é bom render graças ao Senhor. Queridos, nós devemos render graças ao Senhor porque é bom. Porque faz bem. Porque é gostoso, porque é algo que você aprende a curtir. Então, a primeira parte dessa resposta, por que devemos render graças porque é bom. Você não gosta de coisa boa? Por que devemos comer pizza? Porque é bom. Não, mas faz mal, deixa para lá, né? Não é um bom exemplo. Por que devemos render graças? Porque é bom. Mas por que render graças é tão bom? O salmista, ele também traz essa resposta. Ele continua e ele diz o seguinte, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Render graças é bom porque o Senhor é supremo, porque Ele é o Altíssimo. E olha que interessante, a palavra traduzida aqui por Altíssimo é uma palavra que talvez alguns já tenham escutado. Elion. Já ouviu? O nosso Deus, Elion, que significa que Ele é Deus supremo, soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre aquela crise no teu trabalho. Ele é soberano sobre o câncer que você está enfrentando ou que alguém está enfrentando na sua família. Ele é soberano sobre as doenças. Ele é supremo. Ele é soberano sobre o divórcio. Ele é soberano sobre o teu coração quebrado. Ele é soberano sobre a família que sofre por causa de um filho enfrentando dependência química. Ele é soberano sobre a vida e Ele é soberano sobre a morte. Faz o seguinte comigo. Para agora, respira bem fundo. Não é exercício de yoga nem nada. Vai, respira assim. Agora solta. Sentiu? Você conseguiu sentir o oxigênio entrando? Gás carbônico saindo? Sabe por que isso acontece? Porque Ele é o Elion.
porque Ele é supremo, porque Ele é soberano e Ele é que mantém todas as coisas. Olha Isaías 42, versículo 5 comigo, que interessante que é. Diz assim: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Você já agradeceu hoje pela sua respiração? Porque você acordou de manhã e não estava... Porque você está aqui, a gente nem para pensar, né? A gente simplesmente respira. É porque o nosso Deus é altíssimo, porque Ele é soberano, é Ele que te dá a respiração. O texto ainda dá mais duas características desse nosso Deus altíssimo. Essas características, elas nos ajudam a entender um pouquinho mais por que render graças é tão bom. Olha o verso 2. O versículo 2 fala assim: anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Render graças ao Senhor é bom porque o Senhor Supremo nos ama com amor fiel e porque Ele é fiel. Então, por que render graças é bom? Porque Ele é supremo, porque Ele nos ama e porque Ele é fiel. Lembra disso. Quando você lembra disso, você rende graças. Queridos, essa palavra traduzida ali na NVI por amor leal, é uma palavrinha que eu já comentei aqui, é a palavrinha hesed. É o amor constante de Deus. É o amor ágape do Novo Testamento. Um amor infalível, nós cantamos isso. Você consegue imaginar que esse Elion, Deus Supremo, Todo-Poderoso, te ama com amor infinito, imutável, infalível, e que Ele é fiel? Só pelo que nós falamos até agora, já não é motivo o suficiente para a gente agradecer? É ou não é? Nosso Deus Todo-Poderoso nos sustenta e nos ama. Você consegue entender isso? O nosso Deus Todo-Poderoso nos sustenta e nos ama. Talvez você ainda não esteja satisfeito. Mas às vezes é difícil. Então nós vamos continuar estudando aqui o texto para responder a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Por que render graças? Por que nós devemos render graças? O versículo 2 e 3, eles nos ensinam que devemos render graças, porque render graças resulta em anunciar o amor e a fidelidade desse Deus. Versículo 2 e 3, olha lá novamente comigo. Veja o texto comigo. Versículo 2 diz assim, eu tenho em letras maiúsculas aqui, vamos ver se lá no texto. Anunciar de manhã o teu amor leal, que a gente acabou de falar, né? E de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Queridos, a palavra anunciar aqui, ela significa proclamar com ousadia. Não é simplesmente, não é cantar, ou não é só anunciar. Na Septuaginta, talvez você não saiba o que é a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. Existe uma tradução muito antiga do Antigo Testamento para o grego. E eu fui dar uma olhadinha nessa tradução. A palavra anunciar é uma palavra bem conhecida. Eu vou colocar ela aqui, aula de grego para vocês. Quantos gostam de grego aqui? Ninguém gosta de grego, eu sei. É difícil, mas eu tenho certeza que tem umas palavrinhas boas aqui que você vai conhecer. Essa palavra aí, quem arrisca ler? Pastor, não pode. Opa, caiu. Não, passa mais uma, vamos facilitar. Vamos colocar pelo menos em língua portuguesa.
que você... Tá, vamos melhorar. Põe em português a palavra. A palavrinha no hebraico, anunciar, que palavra que é? Queridos, entenderam? Anunciar o amor fiel é literalmente evangelizar sobre o amor fiel. A palavra evangelizar significa anunciar, tá? Eu não estou falando que o salmista escreveu com... é evangelizar, que você... Beleza, então se eu estou cantando, eu estou evangelizando, eu não preciso falar mais nada. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas quando nós anunciamos o amor de Deus, nós proclamamos o evangelho. E de novo, eu não estou dizendo aqui que evangelizar é cantar sobre o amor de Deus apenas. Mas que parte do evangelho é a boa notícia de que Deus é um Deus amoroso e fiel. Isso é parte do evangelho. Quando nós rendemos graças, quando nós cantamos agradecidos, nós damos testemunho. Nós evangelizamos, que literalmente significa anunciamos. Então aqui vai a pergunta novamente. Por que nós devemos render graças? Em primeiro lugar, porque render graças é bom. Em segundo lugar, porque render graças resulta em anunciar o amor e a fidelidade de Deus. Mas ainda nós vemos uma outra razão por que devemos render graças nesse texto. Está lá no versículo 4 e 5. Acompanha comigo. Versículo 4 tem uma ênfase ali. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Queridos, nós devemos render graças porque é resultado da alegria que Cristo dá. Nós devemos render graças porque render graças é resultado de uma alegria que transborda e explode para tudo quanto é lado. Na língua original, mais uma vez, fica um pouquinho mais fácil de entender uma coisa sobre esse texto. O versículo 4, ele poderia ser traduzido mais ou menos assim: pois tu me alegraste no passado com os teus feitos. Ou ainda, pois tu tens me alegrado com os teus feitos. O salmista aqui, ele está falando de algo que o Senhor fez, mas também de algo que aconteceu e que continuamente tem acontecido. Ele está provavelmente fazendo aquilo que Jeremias, quando ele escreve as suas lamentações, ele nos ensina lá em Jeremias 3, 21, quando ele diz assim, vocês me ajudem, eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E assim, no meio da minha tristeza, eu me lembrarei do que Deus foi capaz. Mas eu também vou me lembrar, eu vou ter certeza que o que Ele fez, Ele ainda é capaz de fazer. E isso resultará em alegria, que resulta em ação de graças. Me deixa dar mais uma dica sobre o versículo 4. Aquela expressão cantar de alegria. Lembra, nós acabamos de ler que, vamos lá, como são grandes as tuas... aqui, ó. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos me levam a cantar de alegria. Talvez você seja do tipo como eu, que não é lá um super cantor, certo? E que, né, pastor Roberto, eu sei que ele também é cantor igual a mim, assim, né? Mas talvez você não seja o tipo que canta muito. Tem gente assim que está triste, canta, está alegre, canta, que canta no chuveiro, canta em tudo quanto é lugar. Talvez você não seja desse tipo. Tudo bem, não é errado. Tenho boas notícias para você. A palavra no original aqui, novamente,
ela não significa só cantar, fazer uma melodia bonita como foi cantado aqui, mas ela significa literalmente gritar de alegria. Você já gritou de alegria? Se você é fanático por futebol, já foi, eu tenho certeza que no momento do gol do seu time, eu não muito porque eu torço para o Paraná Clube, mas você que torce para outro time, já gritou de alegria, certo? Já ou não gritou? Já gritou ou não gritou? E isso significa clamar de alegria. Isso você consegue fazer, certo? Não consigo cantar, mas gritar de alegria você consegue. Queridos, eu só sei de uma coisa. Nós só conseguimos agradecer em meio ao problema quando nós entendemos que nós cristãos estamos apenas o quê? Passando pelos problemas. É isso que o salmista está dizendo. Eu me alegro pelo que o Senhor fez, porque eu sei o que Ele pode fazer e porque eu tenho certeza que Ele ainda o fará. Olha novamente o versículo 5 comigo. Verso 5 diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Queridos, as obras do Senhor são tão grandes, os planos e pensamentos dele são tão maravilhosos, que nós não conseguimos entender. Eu sei, muitas vezes nós gostaríamos de entender. Ficaria mais fácil passar por aquela situação tão ruim se nós entendêssemos o final da história. É isso que significa a expressão que ele usa aqui, profundo os teus propósitos. O salmista está dizendo que mesmo que ele não entenda o que está acontecendo, ele se alegra, porque é obra das mãos de Deus. Você consegue se alegrar, mesmo quando você não está entendendo, porque você sabe que é obra das mãos de Deus? Eu me lembro bem uma situação, em que a situação era bem ruim, mas eu tive a capacidade de encarar bem. A Marta e eu nos casamos, em dezembro de 2007, certo? Viu? Não errei. Não erro isso. Em dezembro de 2007 nós casamos, eu estava muito feliz, eu casei com 30 anos, já, né, o pessoal já achava, né, que eu estava meio passado já. Mas nós casamos em dezembro e trabalhávamos com uma missão que trabalhava com acampamento. Então em janeiro, logo no dia 2 ou 3, nós nos mudamos para o acampamento. Um acampamento de praia. Nos mudamos para uma barraca daquelas igluzinhos, sabe iglu? Que para 3, 4 pessoas. Então nos mudamos para ficar um mês lá naquele acampamento, servindo no acampamento. Mas beleza, estou casado. Cheguei lá, é lógico, eu escolhi um local um pouquinho mais afastado, não queria, por questões óbvias, né? Eu não queria ficar perto dos acampantes, dos equipantes. A gente achou um lugar lá que tinha um sambaqui. Alguém sabe o que é sambaqui? É mais ou menos um cemitério indígena, onde tem objetos e provavelmente pessoas enterradas, né? Mas tinha um morrinho lá, eu pus a barraca lá, falei, ninguém vai vir aqui. Eu pedi para que eles trouxessem um cabo de luz, que nunca aconteceu. Nós ficamos o mês todo naquela barraquinha, 2 colchõezinhos, na barraquinha, sem luz, e meio afastado. E teve uma situação lá que choveu demais. Choveu por mais de 48 horas seguidas, nós ficamos ilhados. De repente, abrimos um dia lá, a barraca estava aquela água para todo quanto é lado. Eu descobri que por causa do sambaqui, nós não estávamos ilhados só com a água. Tinha objetos, e tinha muitas vacas lá também. Então tinha objetos flutuantes, não identificados, outros identificados também. Gente, nós ficamos por 48 horas sem comida, tínhamos umas bolachinhas, sem poder sair para buscar comida, tínhamos algumas garrafas de água. Gente, mas era uma felicidade. Nada importava, sabe por quê? Finalmente eu estou casado, eu estou aqui com a minha esposa. E o pessoal falou, nossa, mas Eduardo, foi terrível. Foi nada, foi
foi tranquilo. O importante é que nós estávamos juntos. O importante é que nós estávamos casados finalmente. Nada podia tirar a gratidão do nosso peito. A obra de Deus chamada casamento, queridos, também é maravilhosa. Naqueles dias eu lembrava de uma frase. O crente sempre está o quê? Passando pelos problemas. Ele nunca fica nos problemas. O crente sempre está passando nos problemas. Eu sei, vai passar. O crente nunca fica nos problemas. Quando nós temos noção que, como igreja, a noiva do nosso Salvador Jesus Cristo, que um dia veio para morrer, para ressuscitar, para pagar o preço do seu e do meu pecado, que esse mesmo Jesus, que é soberano, subiu aos céus, e Ele prometeu o quê? Que um dia Ele vai voltar. Quando nós entendemos isso, queridos, não importa mais o tamanho do nosso problema. Só importa o poder do nosso Deus. Você concorda com isso? Quando nós entendemos isso, não importa o tamanho do problema, só importa o tamanho de Deus. Eu espero que você tenha entendido até agora. Eu espero que você tenha a resposta para a minha pergunta. Por que nós devemos render graças? Vamos relembrar? Por que nós devemos render graças? Número 1, porque render graças é bom. Número 2, porque render graças resulta em anunciar o quê? O amor e a fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, porque render graças é o quê? Resultado da alegria que Cristo dá. E como nós rendemos graças na prática, então? Cantando, fizemos isso. Falando, gritando e orando. E como o tema da nossa série diz, a oração de gratidão é uma oração que mudará a sua vida. Você entende a importância de render graças agora? De agradecer ao Senhor? Quando nós fazemos isso, nós cumprimos o objetivo de Deus para as nossas vidas. É isso mesmo, lá em Romanos 8, 29, nós vemos isso, que o objetivo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E talvez você pergunte, mas quando que Jesus rendeu graças? Você lembra dele agradecendo? Lá em João 6, antes de multiplicar os pães, o que ele faz? Ele agradece. Antes de ressuscitar Lázaro, o que ele faz? Ele agradece. Você lembra o que Jesus faz na última ceia? Pouco tempo antes de morrer, enquanto ele instituía um memorial que lembraria da morte dele, ele faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece pelo pão, que representava o que mesmo? O corpo dele que seria moído. Ele agradece pelo cálice, que significava o sangue que ele ia derramar. Você percebe? Foi a total submissão à vontade de Deus que fez Jesus ser capaz de agradecer em um momento como aquele. Provavelmente o pior momento da vida dele. Essa é a mesma submissão que fez ele dizer, antes de ser preso para ser crucificado, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A tua vontade. Você percebe, ele havia agradecido por aquele cálice, um cálice que representava o sangue dele. Ele havia agradecido pela vontade de Deus perfeita. Ele agradeceu pelo problema, porque ele sabia que aquele grande problema para ele faria com que todos aqueles que crescem nele não ficassem no problema, mas só passassem pelos problemas. Queridos, esse é o desafio que todos nós temos. Agradecer o tempo todo. Assim como lá em 1 Tessalonicenses
5,18 diz: em tudo dai graças, pois esta é o quê? A vontade de Deus. Agradecer em toda e qualquer oração. Eu quero desafiar vocês a fazer algo. Essa semana, ter um tempo de oração diário. Talvez alguns de vocês já tenham esse costume de fazer o devocional diariamente. Talvez alguns de vocês nunca tenham orado mais do que uma vez por semana. Eu quero desafiar a você orar todos os dias essa semana. E na sua oração você vai incluir um momento de render graças. Só agradecer. Você começará, como nós temos ensinado aqui, orando, adorando a Deus. E você vai confessar os seus pecados. E depois você vai investir tempo agradecendo a Deus pelas obras das mãos dele. A oração de gratidão é uma oração que vai mudar, sim, a tua vida, porque ela atinge todas as áreas da tua vida. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a orar em todas as circunstâncias essa semana? Coloque isso diante de Deus. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. E esse, querido, é um momento mais importante dessa mensagem. Porque não adianta nada nós lermos a Bíblia, mas não agirmos de acordo com ela. Se você tem esse desejo, se você está dizendo, eu quero, Senhor, adicionar gratidão às minhas orações. Eu quero encorajar você a orar assim agora mesmo. Diz assim: Senhor, eu me comprometo a adicionar gratidão em todas as minhas orações. Eu me comprometo a agradecer mais. Eu me comprometo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E assim agradecer, render graças pelas obras das tuas mãos, Pai, que são maravilhosas. Você fez essa oração? Você falou com Deus, você se comprometeu com Ele, dizendo: Senhor, essa semana eu topo o desafio. Nenhuma oração que sair da minha boca, do meu coração, vai deixar de ter gratidão. É isso. Abre teu olho. Se você fez essa oração, eu quero saber, eu gostaria que você ficasse de pé. Com isso você está dizendo: olha, essa semana todas as minhas orações vão conter um momento especial de gratidão. Nós, como igreja, acreditamos que quanto mais grato nós formos, mais as maravilhas de Deus vão se manifestar. Porque os seus olhos vão começar a se abrir para coisas que você não tinha percebido. E a gente vai agradecer mais. É isso que eu quero fazer agora. Eu quero orar. Nós vamos ler um salmo juntos. E nós vamos ter um tempo como igreja para agradecer. O Salmo 75, o versículo 1. Diz assim, leiamos juntos: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam os teus feitos maravilhosos. Abaixa a sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar e nós vamos agradecer. Agradeça nesse momento, feche os teus olhos e diga: Senhor, eu quero te agradecer. Tem um tempo entre você e Deus agora. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça porque você tem oxigênio. Agradeça por você estar vivo. Agradeça pela saúde. Agradeça que talvez mesmo você passando por problemas de saúde, você está vivo. Agradeça agora pela dor. Diga a Ele: Senhor, eu sei que essa dor tem me feito crescer. Agradeça a Deus agora pela sua família. Talvez você não tenha muitos problemas na tua família, esteja afastado da tua família. Agradeça a Deus pelo perdão que você pode dar à sua família. Agradeça a Deus pelo abrigo que você tem, pela sua casa onde você mora. Agradeça a Deus se você tem casa própria. Agradeça a Deus se você
paga aluguel. Agradeça a Deus se você tem uma cama onde dormir. Agradeça a Deus pela comida que você come todos os dias. Renda graças ao Senhor porque você chegou até aqui, à igreja hoje à noite. Agradeça a Deus pelo seu carro, pelo Uber que você pôde pagar, pelo táxi, pelo ônibus onde você veio, talvez pelo seu pé que você pôde caminhar até aqui. Agradeça a Deus pela doença que você teve e venceu. Agradeça a Deus pela luta que você está passando. Agradeça a Deus pelos feitos maravilhosos dele, pelas belezas naturais. Agradeça a Deus você que tirou férias e esteve na praia. Agradeça a Deus pelas belezas da cidade onde você mora, pelo país onde você vive. Agradeça a Deus porque você está apenas passando pelo problema. Agradeça a Deus porque você está bem, porque Ele é amor, porque Ele é fiel. Agradeça a Deus pela salvação em Jesus Cristo, por você poder cultuar livremente, por uma igreja viva. Agradeça a Deus pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos amigos, irmãos e irmãs. Agradeça a Deus porque temos a Bíblia na nossa própria língua. Agradeça a Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti, como Tua igreja, dizendo que nós somos gratos, agradecendo por tantas maravilhas das Tuas mãos, Pai. Nós estamos como comunidade de fé, rendendo graças ao Teu nome, ó Senhor, que é supremo sobre todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que nos dá alimento, que nos dá respiração, que nos dá uma igreja, Pai. Nós rendemos graças ao Teu nome, nós cantamos ao Teu nome, nós Te louvamos, porque o Senhor é o Senhor, Deus, Elion, que nos ama. Rendemos graças ao Teu nome, ó Senhor.